Linguagem C, aula 39, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Passagem por referência. Vamos esclarecer alguns conceitos que foram mencionados na aula anterior. Para imprimir o endereço de um ponteiro, eu tenho que informar aqui porcentagem P e aqui eu tenho que informar o E comercial, tá? Então, porcentagem P e o E comercial, tá? Então aqui eu vou vou exibir na tela o endereço da variável sal que está na função calc_cons, tá? E aqui o endereço da variável cons que está na função calc_cons. Aqui também eu vou lidar com o ponteiro. Porém agora eu não quero mais imprimir o endereço do ponteiro, eu quero só imprimir o conteúdo do ponteiro. Então aí eu tiro o E comercial, tá? Então agora eu vou imprimir o valor da variável sal que está na função calc_cons. Em seguida eu faço o mesmo para a função cons. Então eu vou imprimir o valor da função cons que está na calc_cons. Informo porcentagem P, porém tiro o E comercial daqui, que eu não quero mais o endereço, eu quero só o conteúdo desta variável. Vou fazer aqui dentro da função main algo semelhante. Aqui, quando eu vou falar sobre endereço da variável, é um ponteiro, então eu tenho que informar porcentagem P, tá? Então aí eu vou pedir para imprimir um endereço da variável sal que está na função main agora. Aqui de novo, porcentagem P, e vou pedir para imprimir o endereço da variável cons, que agora está dentro da função main. E agora, eu não quero mais o endereço, quero só o conteúdo. Então, conteúdo da variável, então eu informo aqui porcentagem F, tá? Eu quero o valor da variável sal, que está dentro da função main. E aqui o valor da variável cons, que está dentro da função main. Então preste atenção. Dentro da função main, aqui essas variáveis são variáveis comuns, não são ponteiros, tá? Não são endereços de variáveis. Então por isso que eu informei aqui porcentagem F, porque são variáveis do tipo float. Aqui as variáveis sal e cons são ponteiros, então em todos aqui eu tenho que informar porcentagem P, mesmo que eu não queira o endereço do ponteiro, eu só quero o conteúdo do ponteiro, mas eu tenho que informar aqui porcentagem P, porque se trata de um ponteiro. Então agora eu vou apertar F9 para vocês verem os valores das variáveis, tá? Então digite um salário, 2.000, Enter. Olha o que vai acontecer aqui. Ele vai imprimir primeiramente o endereço da variável sal que está na função main. Vejam aqui o endereço. Endereço da variável cons que está dentro da função main. Está aqui o endereço. Agora o valor da variável sal que está na função main. 2.000. Valor da função da variável cons que está na função main, 10. Tá? Esses zeros a mais aqui é porque eu declarei como porcentagem F, né? Ou seja, float, e a função float ela coloca casas decimais a mais, tá? Então, se eu quiser diminuir essas casas também tem como, tá? Mas como eu não especifiquei nada, ela colocou aí várias casas decimais, tá? Só que o valor é o mesmo, ó, 2010, tá? Endereço
da... Agora é o ponteiro, ó, endereço do ponteiro sal, que está na função calc_cons. Então olha o endereço dele aqui. Endereço do ponteiro cons, que está na função calcons, tá? É que eu escrevi aqui de forma incorreta, né? É que era calc_cons, tá? Mas eu escrevi calcons. Vocês considerem aí o erro de digitação. Então tá aqui, ó, o endereço desse ponteiro. Olha o endereço dele. Agora o valor do ponteiro. Olha o valor que está aqui. O valor também é um endereço. É aquilo que eu mencionei para vocês. Agora, esse ponteiro, ele não está armazenando um valor. Ele não está armazenando 2000 ou 10. Nem 2200, nem 200. Ele está armazenando um endereço. Tá, ó. Ele está armazenando um endereço. O valor dele é um endereço. Valor do ponteiro cons da função calc_cons, tá? Então, olha aqui também, é um endereço de memória. Não é aquele valor 2000, 2200, 210, tá? Não é. É um endereço de memória. Agora veja que interessante, ó, 0028FF44. Olha aqui. 0028FF44. Então aí está provado para vocês que o ponteiro ele faz o que? Ele armazena um endereço de variável, tá? Então esse aqui ele está armazenando o endereço, está armazenando esse endereço aqui, ó, o endereço dessa variável aqui. Está armazenando o endereço da variável sal da função main. Tá? Então o valor desse ponteiro, o valor que foi colocado lá nesse ponteiro não é um valor do tipo float, do tipo int, tá? É um valor que é o endereço dessa variável aqui. Ó. Você pode ver que o valor é o mesmo. O endereço dela e o valor aqui é o mesmo. Olha o valor da cons que está dentro da calc_cons. Olha o valor que está aqui, ó, 0028FF40. Olha o endereço da cons da main, 0028FF40. É igual. Então esse ponteiro não está armazenando o valor dessa variável. Ele está armazenando o endereço dessa variável, tá? Então está provado aí para vocês que o ponteiro ele não está armazenando valores do tipo float ou int ou etc. Ele está armazenando apenas endereços de variáveis, tá? E é aquilo que eu mencionei para vocês. Quando eu passo aqui eu passo o endereço da variável. Aqui eu estou passando o endereço da variável sal e o endereço da variável cons. Estou mandando para esses endereços para calc_cons. Aqui ela cria uma outra variável, tá? E essa outra variável vai conter o endereço daquelas, tá? Então qual foi a outra variável que ele criou aqui? Ele criou a variável sal. Só que essa variável sal e essa variável cons, elas não são mais variáveis comuns, elas são ponteiros. Por quê? Elas não vão armazenar aqueles valores comuns, elas vão armazenar valores, vão armazenar endereços das outras variáveis, tá? Então ele cria uma outra variável, só que essa variável que ele cria é do tipo ponteiro, tá aqui, ó, ponteiro, tá? E dentro dessas variáveis não vão ter aqueles valores comuns, vão ter endereço das variáveis sal e cons que vieram da função main, tá? Então, entendam aí direitinho, executem o programa, façam as comparações, né? Entendam essa parte do porcentagem P, do E comercial, quando eu ponho E comercial, quando eu não ponho, quando eu ponho porcentagem P, quando eu não ponho, eu tenho que pôr porcentagem F,
tá? Então revejam aí essas partes, tá? Que são importantes para você conseguir um bom entendimento da linguagem C.